Gravando aqui um vídeo sobre os medicamentos utilizados após a cirurgia da tireoide. Então, como em toda cirurgia, depois do procedimento vai ser utilizado alguns medicamentos, alguns ainda durante a internação, mas nesse vídeo eu vou falar mais especificamente sobre os remédios que você recebe a receita quando vai para casa. Então, a cirurgia da tireoide ela pode ter sido uma cirurgia parcial, uma cirurgia total ou cirurgias maiores do que um total com esvaziamento. Tá? Então, na cirurgia parcial, a maioria dos pacientes opera e a receita tem basicamente remédio para dor, porque quando tira só a metade da tireoide, a outra metade dá conta do hormônio, não tem queda do cálcio, então basicamente o único remédio que a gente prescreve é a analgesia. Na cirurgia total, quando remove a tireoide inteira, no primeiro dia após a cirurgia eu inicio a reposição do hormônio. Isso é uma conduta minha, mas outros médicos fazem assim, outros médicos não fazem assim, tá? Então não existe uma forma correta, Esse é o que eu tô abrindo um parênteses falando que essa é a minha conduta, tá? Então não sou melhor do que ninguém, mas é só para evitar dor de cabeça depois que você for no seu médico dizer que o Dr. Jonas faz assim, tá? Então não faça isso, não crie brigas entre os médicos. Eu prescrevo dessa forma, O paciente no primeiro dia já começa a dose da medicação, geralmente é calculado 1,5 micrograma por quilo de peso, então um adulto médio de 70 quilos vai usar 100 microgramas. Então, dependendo se a pessoa for mais pesada, uma dose maior, se for mais magrinha, uma dose menor. Essa reposição de hormônio, ela vai ser avaliada depois de 40 dias da cirurgia para a gente ver como é que ficou o TSH e ver se essa dose que foi iniciada é uma dose adequada para aquela pessoa, se vai ter que subir ou vai ter que diminuir. Além da reposição do hormônio, eu faço de rotina um cálcio profilático. Mesmo que a gente não saiba se o paciente teve ou não hipopara, o paciente usa 3 comprimidos de cálcio por dia durante esses 30, 40 dias e depois a gente reavalia e vai diminuindo esse cálcio se a pessoa não teve sintomas do hipopara, do cálcio baixo. E além desses dois tratamentos, faz a analgesia, Todo paciente que eu trato, seja na cirurgia parcial ou na cirurgia total, eu costumo passar 2 remédios para dor nos primeiros 5 dias e à medida que a pessoa vai melhorando, a gente vai tirando esses remédios. Alguns pacientes, dor é algo muito subjetivo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sente muita dor. Eu fiz a cirurgia de um olho, a cirurgia da miopia, o médico passou um remédio, eu precisei tomar 3 remédios porque eu sentia muita dor. Então é algo que é da pessoa, É muito subjetivo. Então, geralmente eu faço 2 remédios e deixo uma receita, um remédio extra, para a pessoa, mesmo se tomando esses 2, sentir muita dor, pode usar os 3. Mas existem pacientes que não tomam nenhum. A pessoa, não, doutor, eu esqueci de tomar, não tomei nenhum remédio e não sentiu nada. Então é muito relativo de pessoa para pessoa e de médico para médico, a forma como o médico conduz, mas a maioria dos pacientes não sente muita dor no pós-operatório dessa cirurgia. Algo importante sobre a dor é que às vezes, lá com 10 dias, 15 dias da cirurgia, o paciente pode sentir sensações diferentes no pescoço, como uma sensação de aperto, uma sensação de fisgada, e isso muitas vezes é um tipo diferente de dor. Então é algo importante que às vezes pode acontecer e você, usando os remédios para dor por mais tempo, pode ser que melhore, tá? Então, às vezes a dor ela não fica ali só nos primeiros dias, primeiras semanas, às vezes pode durar um pouco mais, principalmente nos casos em que a tireoide era muito grande, que teve muita manipulação de tecido, tá? Outro ponto, os pacientes que têm rouquidão, então é algo que na cirurgia total acontece com uma frequência maior, porque a gente mexe nos 2 nervos da voz. Às vezes, depois da cirurgia, o paciente acorda com a voz um pouco ruim, com rouquidão, e já acordam com a voz assim, Geralmente é da própria intubação, com 2, 3 dias a voz está ótima, mas quando eu vejo que o paciente está com a voz um pouquinho pior, ou se na cirurgia eu mexi muito no nervo, por exemplo, o câncer estava abraçando o nervo, eu tive que raspar o nervo com o bisturi, Casos assim a gente já se assusta achando que o paciente vai ter uma piora da voz, Então eu costumo prescrever alguns medicamentos que podem ajudar nisso, Como por exemplo corticoide, como remédios vitamina B12, Eles parecem melhorar a função do nervo. Então, é algo que também pode ser utilizado dependendo do caso, tá? Então, sobre medicamentos no pós-operatório costumam ser esses, Remédio para dor, reposição hormonal, reposição do cálcio e remédio para o nervo. Alguns casos, o paciente pode ter, por exemplo, uma constipação. O intestino fica mais preso por conta da anestesia, É interessante usar um laxante para afrouxar mais. Às vezes é algo que o paciente esquece de falar para o médico. E é interessante que nos primeiros dias a pessoa não faça muita força, porque senão pode forçar aqui os pontos, pode ter algum sangramento. Então, é importante a pessoa, usar algum laxante. Se a pessoa está tendo muita tosse, a gente usa um remédio, um anti-histamínico ou mesmo um corticóide para não ter tanta tosse, porque quando tosse também pode forçar um pouco os pontos e pode ter um pouco mais de sangramento. Quando o paciente acorda da anestesia com muita náusea, vontade de vomitar, a gente também faz remédio para isso, para não ter náusea, não ter vontade de vomitar, porque novamente, quando a pessoa vomita, força muito essa região e também pode aumentar o risco de sangramento. Então, os cuidados eles vão sendo de acordo com cada caso, Mas em geral, é uma recuperação tranquila e é importante que você comunique tudo isso ao seu médico. Um outro ponto é os outros medicamentos que você toma normalmente. Então, se você toma remédio para pressão, você vai
continuar tomando. Toma remédio para diabetes, também vai continuar tomando. Se você toma remédios antidepressivos, anticoncepcionais, tudo isso você vai continuar tomando normalmente, né? De acordo com o que o seu médico prescrever. Mas geralmente, aqui eu tô falando só dos medicamentos específicos relacionados ao pós-operatório da cirurgia. Uma outra dúvida muito comum é sobre a cicatriz. Nos primeiros dias eu não passo nenhuma pomada específica para cicatriz, só mesmo um hidratante spray que ajuda bastante a proteger a pele e a cicatriz nos primeiros dias, tá? Depois de 30 dias já é liberado o uso de protetor solar, então se for pegar sol diretamente é interessante usar um protetor solar, e nos casos em que a gente vê cicatrização hipertrófica, o corte ficar muito mais grosso, nesses casos é interessante usar uma pomada para reduzir a cicatrização, que existem várias, né? É interessante conhecer melhor o caso para indicar alguma, tá? É isso, né? De medicamentos foi bem completo, né? Eu espero ter ajudado. Esse vídeo eu vou deixar ele salvo numa lista de vídeos aqui no canal, uma playlist para os pacientes que estão se preparando para a cirurgia, para ter todas essas informações de uma forma bem fácil, tá? Então, se faltou alguma orientação, algum medicamento, deixa aí nos comentários a sua dúvida, né? Que eu tenho o maior prazer de lhe ajudar, né, a tirar essa dúvida, tá bom? É isso. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, isso ajuda muito o canal a crescer.